No Hollywood, que vive de escândalos e brilho efêmero, há uma figura que se ergue como uma montanha inabalável. Um homem que resistiu a 5 décadas de tempestades sem se curvar. Falamos de Tom Selleck, o titã silencioso da televisão americana. Ele não chegou ao topo gritando ou buscando os holofotes, mas caminhando com uma integridade tão rara nestes tempos que já parece uma lenda antiga. Poucos homens de sua época perduraram com tamanha força inquebrantável. Selleck é o homem que pegou a rejeição e a transformou em combustível. Pegou o sacrifício e o transformou em um legado. E carregou o peso esmagador da responsabilidade até convertê-lo nos alicerces de uma vida na qual milhões aprenderam a confiar. Ele deu ao mundo Magnum PI, e a América se sentiu protegida sob seu bigode e seu sorriso. Ele nos entregou Blue Bloods, sangue azul, e uma nação inteira redescobriu o poder silencioso da honra e da família. Hoje sua fortuna é assombrosa, estimada em 45 milhões de dólares. Mas não se enganem, este não é dinheiro fácil. É um testamento talhado com coragem, longevidade e uma disciplina inabalável. São mais de 275 episódios de Blue Bloods, uma potência televisiva de 14 temporadas, royalties que fluem ano após ano como um rio caudaloso. E no centro de tudo, seu rancho em Hidden Valley, uma propriedade que já foi avaliada entre 5 e 6 milhões de dólares, e que hoje se erige não apenas como um santuário, mas como um monumento ao esforço humano. São mais de 60 acres, cerca de 24 hectares, moldados por suas próprias mãos. Não são jardins de enfeite. São árvores plantadas como votos sagrados, valas cavadas como se estivesse cinzelando seu próprio destino na terra dura. Suas propriedades na Califórnia não são mansões de cristal. Elas se levantam como capítulos curtidos pela intempérie de uma vida construída com mais suor do que fama. Enquanto outros exibem carros esportivos, suas caminhonetes de trabalho e seus jipes cobertos de poeira carregam os ecos cicatrizados das viagens ao amanhecer, dos regressos à meia-noite e de um propósito que nunca se curvou à vaidade da fama. Mas, queridos leitores, esta história não é sobre a riqueza. É sobre o preço queimado em cada centímetro dela, porque esse rancho idílico está costurado com cicatrizes. Cada colina, cada cheque de pagamento, cada viga de seu império é testemunha de noites em que ele teve que seguir em frente, atravessando uma dor lancinante. Imaginem as cenas filmadas enquanto suas costas ameaçavam colapsar, ou os amanheceres que ele enfrentou enquanto a exaustão se agarrava a ele como grilhões de ferro. Por trás do herói tranquilo amado por milhões, havia um homem lutando em particular com oportunidades perdidas. Um primeiro casamento que se quebrou no silêncio, anos roubados pelo dever implacável, e a lenta rebelião de um corpo castigado por décadas de fazer suas próprias cenas de risco e carregar produções inteiras sobre seus ombros. E quando aqueles que realmente o amam olham para o que ele construiu, não veem ativos bancários. Veem o pai que se afastou da glória de Hollywood para sentar-se ao lado de uma filha doente. Veem o marido que reconstruiu o amor das cinzas para manter sua família unida. Veem o artista que se recusou a deixar que uma única cena sofresse, mesmo quando cada respiração doía. Se sua força tranquila alguma vez te deu paz, deixe uma homenagem abaixo. Porque mesmo um simples curtir é um sussurro de agradecimento ao homem cuja coragem silenciosa nos ajudou a nos mantermos de pé, quando a própria vida parecia pesada demais para suportar. É quase cruel como a vida pode colocar um peso sobre os ombros de alguém muito antes de o mundo saber seu nome. Uma carga silenciosa que se instala no fundo e começa a moldar um destino que eles nunca pediram. Para Tom Selleck, esse peso criou raízes em 29 de janeiro de 1945, em Detroit, Michigan. Era uma cidade que ainda se sacudia das sombras da guerra, um lugar onde o conforto era escasso e a disciplina era a única moeda estável.
Ele cresceu em um lar mantido unido não pela facilidade, mas pela ordem tácita de aguentar. Seu pai, Robert, era um homem cujo silêncio podia cortar mais afiado que a raiva. Trabalhava incansavelmente em bens imobiliários, não perseguindo a riqueza por vaidade, mas lutando dia após dia para manter 6 vidas estáveis sob o mesmo teto. Sua mãe, Martha, tranquila mas inabalável, esticava cada dólar com a cautela de alguém que sabia que um movimento em falso poderia derrubar toda a estrutura familiar. Os luxos não existiam. Reinavam os princípios. Trabalhe duro. Diga a verdade. Mantenha-se firme. Tom diria mais tarde, com aquela voz grave que conhecemos bem. Meus pais me ensinaram algo que o dinheiro não podia comprar, a me manter firme quando a vida não estava. Essa firmeza não foi herdada, meus amigos. Foi forjada a fogo lento. Em 1952, a família empacotou tudo o que tinha em um único carro e rumou para o oeste, em direção a Sherman Oaks. Eles não estavam perseguindo um sonho dourado, mas fugindo das limitações. Essa mudança deixou sua marca silenciosa no jovem Tom, o tipo de marca que o abandono de cada som familiar deixa por um mundo que parecia muito brilhante, muito rápido, muito exigente. Embora Hollywood brilhasse a apenas alguns quilômetros de distância, sua vida permaneceu modesta e estritamente disciplinada. No lar dos Selleck, o afeto era medido através das expectativas, não da suavidade. E o silêncio frequentemente ocupava o lugar do consolo. Tom aprendeu a ler esse silêncio, a carregar a responsabilidade sem se curvar, a se estabilizar sob uma pressão que raramente diminuía. Essa compostura tranquila, essa presença que o público um dia confundiria com uma confiança sem esforço, estava se formando até mesmo naquela época, em uma vida onde a firmeza não era um talento, mas uma necessidade para sobreviver. A escola oferecia estrutura, não descanso. Tom era respeitoso, disciplinado, incansavelmente modesto. No entanto, nenhum privilégio abriu seu caminho. O que ele encontrou em vez disso foi o movimento. Na quadra de basquete, o eco agudo da borracha contra a madeira polida tornou-se um escape momentâneo do peso que carregava. Cada corrida afrouxava um nó dentro dele. Cada salto oferecia um respiro de liberdade. Os treinos eram exaustivos, os fracassos frequentes, mas o esforço se tornou sua linguagem. Os professores admiravam sua humildade. Os treinadores valorizavam sua garra. Mas Tom nunca presumiu que estava destinado à grandeza. Simplesmente trabalhava, porque trabalhar era tudo o que ele havia conhecido. Em casa, as expectativas às vezes apertavam como um torno, mas foi ali, na forja da vida cotidiana, onde foi criado o homem que hoje conhecemos como uma lenda viva. No entanto, mesmo dentro dessa rigidez espartana de seu lar, existiam gestos silenciosos de um amor profundo. Eram detalhes quase invisíveis. Um uniforme remendado com esmero antes do amanhecer por mãos cansadas, uma refeição quente esperando sobre a mesa após um treino brutal, ou um raro aceno de cabeça de seu pai que, para o jovem Tom, parecia uma medalha de metal cravada diretamente em seu peito. Mas a vida, em sua sabedoria inescrutável, tinha preparado um golpe que mudaria tudo. Chegou em 1962. Não foi um aviso suave. O destino não sussurrou. Atingiu como uma colisão cega e impiedosa. Ele tinha apenas 17 anos. Em um bater de coração, Tom se movia através de uma tarde qualquer, pensando na juventude e no esporte. No bater seguinte, foi engolido por uma explosão violenta de metal rangendo e vidros explodindo. O mundo girou loucamente. O carro sacudiu como uma besta ferida e depois, uma quietude fria e repentina envolveu tudo. Esse momento ficou gravado em sua memória com fogo. O sabor metálico do sangue no ar, o assobio agonizante de um motor morrendo e um silêncio atordoado após o impacto que pesava mais do que a própria dor. Mas a ferida mais profunda não foi física, não foram os ossos nem a pele. Foi a compreensão brutal de que a vida podia se inclinar e quebrar no espaço de um simples suspiro.
preso entre o medo e a revelação, escutando seu próprio coração como se fosse a primeira vez, algo dentro de Tom mudou para sempre. Ele não se quebrou, se redefiniu. Quando retornou à quadra de basquete semanas depois, a diferença era inconfundível para aqueles que sabiam olhar. Já não era apenas um rapaz jogando. Cada movimento era deliberado, cada passo medido, como se tivesse aprendido a honrar o próprio tempo. Seus olhos carregavam uma tempestade tranquila, contida, mas desperta. Esse acidente se tornou a fronteira invisível entre o menino que havia sido e o homem no qual se sentia obrigado a se tornar. Essa firmeza, nascida do trauma e da sobrevivência, foi o que lhe rendeu uma bolsa de estudos para a Universidade do Sul da Califórnia, USC, em 1962. Não a deram porque deslumbrava com talento inato, mas porque resistia. Ele acreditava que estava se preparando para seguir os passos de seu pai no mundo dos bens imobiliários, sem se dar conta de que cada dificuldade, cada silêncio e cada lição repentina sobre a fragilidade humana já haviam gravado uma verdade mais profunda em sua alma. A verdadeira força não é barulhenta, e a resiliência não é uma atuação. É um fogo tranquilo e constante que se acende justamente no momento em que a vida tenta te quebrar. Mas sobreviver ao acidente não o preparou para o que viria depois. Porque algumas batalhas não te atingem de uma só vez. Elas te desmantelam lentamente. Em 1965, enquanto terminava a faculdade, um simples convite de um instrutor de teatro o arrastou para uma sala de aula onde ele nunca planejou estar. Era um espaço modesto, com pintura descascada nas paredes e uma lâmpada zumbindo sobre sua cabeça. Mas, ao pisar naquele palco empoeirado, ele sentiu que algo se encaixava. Encontrou uma disciplina que lhe era familiar, um poder silencioso que não precisava de gritos. Ele começou do mais baixo, aceitando papéis insignificantes onde podia. Anúncios de refrigerantes, papéis de fundo sem nome, aparições tão breves que às vezes ele nem tinha certeza se a câmera o havia capturado. Eu não estava tentando ser descoberto. Ele admitiria mais tarde com humildade. Eu estava apenas tentando me agarrar a algo que parecesse real. Não era glamour, senhores. Era sobrevivência. A sobrevivência de um sonho que ele nem tinha certeza se merecia ainda. Então chegou 1967. Não chegou como um veredito, mas como um chamado que sua consciência se recusou a ignorar. Aos 22 anos, assim que outros jovens atores corriam desesperados em direção ao seu futuro em Hollywood, Tom recebeu sua notificação de recrutamento para a Guerra do Vietnã. E é aqui que o homem se separa da lenda. Sem hesitação, sem desculpas, sem um único momento de autopreservação egoísta, ele deu um passo à frente. Não protestou. Não buscou brechas legais, nem influências para se salvar. Simplesmente respondeu ao chamado com a tranquila convicção de que o serviço era parte inegociável de quem ele era. Durante 6 longos anos, ele serviu na Guarda Nacional do Exército da Califórnia com o 160º Regimento de Infantaria. Ele deu ao seu país a firmeza que lhe tinham ensinado a carregar desde a infância. Para Tom, o dever não era uma interrupção de sua vida. Era uma extensão de seu caráter. Uma honra que ele aceitou com a mesma integridade calma que guiava tudo o que fazia. Mas Hollywood é um lugar cruel que adora o impulso e a novidade, e 6 anos longe da indústria não foram uma pausa, foram uma borracha de apagar. Quando retornou em tempo integral em 1973, o sonho que alguma vez havia sustentado parecia mais velho do que ele. Os diretores de casting o estudavam com frieza, tentando localizar um rosto que deveriam ter lembrado, mas não lembravam. As poucas portas que haviam começado a se abrir antes que ele vestisse o uniforme agora estavam fechadas com firmeza. Ele estava mais velho. Competia com rostos mais frescos, rapazes que não haviam perdido 1 ano, muito menos 6, servindo a nação.
Ele entrava em salas de audição onde o silêncio não o cumprimentava com crueldade, mas com algo pior: indiferença. E essa indiferença cortava mais fundo do que qualquer rejeição direta. Ele teve que começar de novo, de menos do que nada. Papéis de convidado com uma única linha de diálogo, comerciais que mal pagavam o suficiente para a gasolina. E então começou a verdadeira tortura psicológica. Os pilotos fracassados. Tom Selleck filmou 6 pilotos diferentes para séries de televisão. 6 vezes a esperança se acendeu. 6 vezes pareceu que seu momento havia chegado. E 6 vezes, cada um desses projetos foi cancelado antes que a América pudesse sequer vê-los. Cada vez, Tom recebia o mesmo telefonema tranquilo e devastador. Agradecia ao seu agente, desligava o telefone e dobrava o roteiro com um cuidado lento e deliberado, como se estivesse enterrando outro pequeno sonho. Nesses anos sombrios, Tom encontrou um refúgio no Beverly Hills Playhouse. Não era apenas uma escola de atuação. Era o único lugar na cidade dos sonhos partidos que o tratava como se ele importasse, como se sua existência tivesse peso. As noites eram longas, o dinheiro escasseava a ponto de doer, e o peso de ser esquecido pressionava contra seu peito como um punho se fechando lentamente. É uma tortura silenciosa que só aqueles que perseguiram um sonho impossível conhecem. Você começa a se perguntar se está ensaiando para uma peça que nunca será encenada, se está polindo um talento para um público que nunca chegará. Ele disse uma vez, não com amargura, mas com a honestidade cansada de quem conhece o frio de uma porta fechada: você começa a duvidar se está louco por continuar tentando. No entanto, através de tudo isso, Tom se recusou a desaparecer. Continuou comparecendo a audições, a aulas, a cada oportunidade, por menor ou humilhante que fosse. Suportou os anos de vacas magras, os anos mudos, os anos em que a maioria dos homens teria desistido e voltado para casa. E lentamente, como a água que erode a pedra, os diretores de casting começaram a se lembrar dele. Não por seu brilho, não por sua fama, mas por algo muito mais raro naquela cidade de miragens: sua constância. Essa presença firme prendeu o olhar dos produtores de The Rockford Files. Deram-lhe o papel do investigador particular, Lance White. Não foi uma explosão nuclear. Não foi um sucesso da noite para o dia. Mas foi uma luz, a primeira luz honesta depois de um longo trecho de sombras. E embora o mundo mais tarde o conhecesse como uma superestrela, foi aqui, na rotina invisível, nos anos sem aplausos e sem garantias, onde Tom Selleck se tornou o homem em quem a América confiaria um dia. Há momentos na vida de um homem em que cada dificuldade que ele carregou de repente se transforma em um pavio silencioso, oculto, esperando uma única faísca. Para Tom Selleck, essa faísca explodiu em 1980. Aos 35 anos, uma idade em que muitos em Hollywood já estão arrumando as malas, Tom saiu das sombras e entrou no mundo ensolarado de Magnum, PI, e tudo se acendeu. O bigode, a Ferrari vermelha, as camisas havaianas, não eram apenas acessórios. Eles se tornaram símbolos, mas não o tornaram icônico por si mesmos. Eles revelaram a firmeza que a América estava esperando. Os índices de audiência dispararam, os episódios atraíam milhões, e o programa despejou mais de 200 milhões de dólares nos cofres da rede CBS. Pela primeira vez, o dinheiro real seguiu seu nome, entre 5 e 8 milhões de dólares ao longo de 8 temporadas. Eram os primeiros tijolos de uma fortuna construída não sobre a sorte, mas sobre a disciplina e uma vida de resistência. Mas a coroa vinha com contusões que o mundo nunca viu. Magnum não era filmado em um estúdio confortável com ar-condicionado. Foi forjado sob o sol castigante do Havaí, de 12 a 14 horas por dia, 6 dias por semana, durante 8 anos implacáveis. O suor encharcava suas camisas antes que as câmeras fossem ligadas. Suas costas palpitavam pelas cenas de risco que ele se recusava a delegar a dublês.
As férias desapareciam em calendários de filmagem que não sabiam de solidão nem de família. Algumas noites a exaustão era tanta que ele adormecia em seu trailer, ainda de botas. Foi o melhor trabalho que tive, diria mais tarde, mas tirou mais de mim do que eu percebi. Os espectadores viam charme e luz do sol, mas nunca viram as bolsas de gelo, as reescritas de roteiro à meia-noite, ou o medo silencioso de que um episódio ruim pudesse rachar o império que repousava sobre seus ombros. Magnum o transformou em uma lenda, sim, mas custou-lhe quase uma década de descanso e paz. E foi no auge desse triunfo que o destino golpeou com uma precisão impiedosa. Em 1981, Tom fez um teste para um filme destinado à imortalidade. Steven Spielberg e George Lucas o queriam. Ofereceram-lhe o papel de Indiana Jones. Era um papel que valia dezenas de milhões, um lugar assegurado na história do cinema, a oportunidade de ser o rosto da aventura para sempre. Mas havia um problema. Tom havia dado sua palavra a Magnum. Contratualmente, eticamente, moralmente, ele não podia quebrar isso. A rede CBS se recusou a liberá-lo de seu contrato. E Tom, o filho de Robert e Martha, o homem forjado na disciplina, recusou-se a trair seu compromisso. Enquanto o mundo celebrava mais tarde Harrison Ford com o chicote e o chapéu, Tom carregou a angústia em solidão, sabendo que havia sacrificado o papel de sua vida pelo trabalho que finalmente havia acreditado nele. Na manhã seguinte à perda do papel, ele estava de volta ao set de Magnum, sob o mesmo céu escaldante, filmando cenas com uma ferida privada mais profunda do que qualquer golpe físico. Isso, senhores, é integridade. Quando Magnum terminou em 1988, o aplauso se calou e Hollywood deu um passo para trás. Os papéis vacilavam, os sussurros cruéis começaram a se elevar. Ele é só Magnum. Ele pode ser algo mais? Essa dúvida poderia ter quebrado homens menores. Tom a usou como combustível. As décadas seguintes demonstraram que um homem frequentemente se levanta só depois que a vida tentou quebrá-lo repetidamente. Em 1987, quando o filme Three Men and a Baby, Três Solteirões e um Bebê, estourou, tornando-se o filme de maior bilheteria da América, superando os 240 milhões de dólares, o mundo celebrou um milagre. Mas o que não viram foram as noites que Tom passou acordado olhando para o teto, perguntando-se se Hollywood havia virado a página em silêncio, se a sombra de Magnum enterraria cada sonho que se seguisse. Aquele único filme não apenas reviveu sua carreira, tirou-o do medo de se tornar invisível. Cada risada da audiência parecia uma mão levantando-o da beira, sussurrando: "Você ainda está aqui." Os filmes que se seguiram, como Quigley Down Under e Mr. Baseball, não foram vitórias fáceis. Foram campos de batalha, meses longe de casa, roteiros desmoronando no meio das filmagens, estúdios questionando se um homem em seus 40 anos ainda podia carregar um filme sobre seus ombros. A exaustão se agarrava a ele como uma segunda coluna vertebral. Mas ele seguiu em frente porque sabia muito bem o que significava perder o impulso. Mas o impulso por si só nunca é suficiente. Em meados da década de 2000, ele enfrentou o papel que exigia algo muito mais brutal: a verdade. Chegou Jesse Stone. 9 filmes talhados a partir da solidão, do luto, do vício e da dor silenciosa de um homem tentando manter seu mundo unido. O público viu brilho em sua atuação. Tom se sentiu exposto. Ele despejou as partes mais cruas de si mesmo naquele personagem tão profundamente que alguns dias saía do set tremendo, sentando-se sozinho em seu trailer, como se as feridas de Jesse tivessem se fundido com as suas próprias. Ele não estava atuando. Estava sangrando emoções na frente da câmera, e foi ali, na vulnerabilidade de um homem mais velho, que ele encontrou uma nova legião de admiradores que viram em seus olhos o reflexo de suas próprias lutas. A aclamação crítica por Jesse Stone foi real. O sucesso foi inegável, mas cada atuação custou a Tom mais do que horas de sono.
Obrigou-o a reabrir cômodos em seu coração que ele pensou ter selado para sempre. E ele os abriu porque a honestidade brutal de sua arte assim o exigia. Então chegou o ano de 2010. Em Hollywood, 65 anos geralmente são uma sentença de morte profissional silenciosa. É a idade em que a maioria dos atores é gentilmente mostrada à porta de saída, recebe prêmios pela carreira e é pedida para se retirar para as sombras. Mas Tom Selleck não é como a maioria. Em vez de desacelerar, ele caminhou diretamente para o centro de uma tempestade chamada Blue Bloods, sangue azul. Numa idade em que deveria estar descansando em seu rancho, ele aceitou o papel de Frank Reagan, colocando o peso de uma franquia inteira sobre seus ombros já cansados. O que deveria ser 5 meses de trabalho se transformou em 5 anos. E 5 anos se transformaram em uma odisseia de 14 temporadas e mais de 275 episódios. A série lhe trouxe mais de 20 milhões de dólares, sim. Mas o custo real não é pago com cheques. Foi talhado em longas noites de inverno em Nova York, em chamadas para o set antes do amanhecer e na fadiga profunda, aquela que atinge os ossos, de carregar um elenco e milhões de espectadores semanais que confiavam nele para encontrar firmeza, mesmo quando sua própria força tremia. Havia manhãs em que seus joelhos protestavam a cada passo que ele dava. Havia cenas que pareciam mais pesadas do que o próprio distintivo de polícia de Frank Reagan. No entanto, ele se apresentava dia após dia, repetidamente, porque a palavra desistir nunca existiu em seu vocabulário. Assim, quando as pessoas falam de sua fortuna de 45 milhões de dólares, imaginam conforto e luxo. Estão erradas. O que realmente estão olhando é um mapa de tudo o que ele suportou. É o suor deixado na terra vermelha do Havaí, os papéis perdidos, as portas fechadas cedo demais, o medo paralisante de envelhecer em uma indústria que esquece seus heróis e os anos passados subindo de novo em direção ao topo quando o mundo sussurrava que ele estava acabado. Cada hematoma, cada sacrifício, cada noite solitária lutando contra a dúvida estava aprimorando-o para um capítulo que ninguém podia ver ainda. Que exigiria mais coração, mais verdade e mais coragem inabalável do que qualquer holofote jamais se atreveu a pedir-lhe. No auge da fama de Magnum, Tom Selleck parecia invencível. Ele era o homem que todos queriam ser e com quem todas queriam estar. Mas por trás do brilho da câmera, uma verdade muito mais pesada o estava quebrando silenciosamente. Há histórias de amor que chegam suavemente como bênçãos inesperadas, e depois há aquelas que começam com uma esperança tão ardente que seu final parece quase cruel. Quando Tom conheceu Jacqueline Ray no final da década de 1960, ele não era uma estrela. Era um homem vivendo entre audição e audição, equilibrando o aluguel contra os sonhos, lutando por cada centímetro de um futuro que se recusava a prometer-lhe nada. Jacqueline foi a primeira pessoa que o fez se sentir visto, sem precisar atuar. Era uma mulher com um sorriso que o estabilizava de maneiras que ele só reconheceria muito mais tarde. Seu casamento em 1971 foi pequeno, uma reunião íntima de amigos próximos e votos simples. Mas o calor naquela sala parecia maior do que qualquer coisa que a fama lhe daria depois. Em seu lar modesto, com paredes remendadas à mão e móveis de segunda mão arrumados com cuidado, eles construíram uma vida costurada com esperança compartilhada. Os jantares noturnos se transformavam em sonhos sussurrados sobre o futuro. As manhãs começavam com a luz do sol se inclinando sobre uma mesa onde as contas e o otimismo se sentavam lado a lado. E foi nesse tempo humilde que aconteceu o verdadeiro milagre. Quando Tom segurou o pequeno filho de Jacqueline, Kevin, pela primeira vez, algo velho e ferido dentro dele se suavizou. Kevin envolveu seus pequenos braços em torno do pescoço de Tom. E naquele momento sagrado, Tom sentiu a forma de uma família que nunca havia pensado ser possível. Tom adotou Kevin, dando-lhe seu sobrenome e seu coração. Naquela época, Jacqueline diria mais tarde,
Ele fazia com que até a incerteza parecesse segura. Esses anos foram tranquilos, humildes e cheios daquele tipo de amor que faz com que o mundo pareça um pouco mais indulgente. Mas até mesmo os começos mais cheios de esperança podem ser postos à prova por uma distância que cresce grão a grão, dia após dia. Quando o Magnum PI foi lançado em 1980, o sucesso não apenas elevou a carreira de Tom, ele esticou as costuras de seu casamento até que os fios começassem a se soltar. O Havaí era um paraíso diante da câmera, praias douradas e céus azuis. Mas, para Tom, tornou-se uma ilha de dias longos e silêncios ainda mais longos. Imagine isto: filmagens de 12 a 14 horas sob um sol escaldante, semanas de 6 dias de trabalho, cenas de risco que ele insistia em realizar pessoalmente, colocando seu corpo no limite. E no final do dia, noites passadas comendo refeições frias sozinho, em quartos que nunca pareceram um lar. Enquanto isso, Jaqueline tentava manter a vida estável na Califórnia. Feriados com uma cadeira vazia na cabeceira da mesa. Aniversários onde as velas eram sopradas sem ele. E a pergunta inocente, mas devastadora, do pequeno Kevin: quando o papai volta? Os telefonemas se tornaram mais curtos. As cartas chegavam atrasadas. E o amor, até mesmo o amor forte, pode se cansar sob o peso imenso da saudade. Senti que o estava perdendo pouco a pouco, admitiu Jaqueline uma vez, com a voz suave, sem raiva, apenas com resignação. Tom carregava a mesma dor surda. Eu não estava lá o suficiente. Seu divórcio em 1982 não teve gritos, nem pratos quebrados, nem culpas lançadas como dardos. Houve apenas angústia, exaustão e duas pessoas percebendo que já não podiam sustentar um mundo que continuava desmoronando em suas mãos. Dividiram o pouco que tinham então, uma casa modesta, algumas economias. Mas a verdadeira ruptura veio em um momento tranquilo e devastador. Tom parou na soleira da porta do quarto de Kevin. Observou-o subir e descer do peito do menino enquanto dormia, sabendo com uma certeza terrível que aquela seria a última noite em que sua família caberia sob o mesmo teto. Ele fechou aquela porta suavemente, mas o som do trinco ao encaixar ecoou dentro dele por anos. Algumas feridas não se mostram na pele, elas reorganizam o coração para sempre. Mas a vida, como se não estivesse satisfeita com a dor já entregue, golpeou de novo com uma força aterrorizante. Justo quando pensava que havia atingido o fundo emocional, o destino preparava uma nova provação. Em agosto de 1983, apenas um ano após assinar os papéis do divórcio, Tom levou Kevin, que continuava sendo seu filho em todos os sentidos importantes, apesar de a lei dizer o contrário, para praticar direção. Eles escolheram uma estrutura de estacionamento de vários andares. Deveria ter sido uma tarde qualquer, um daqueles momentos pequenos e íntimos entre um pai e o rapaz que ele ainda amava ferozmente. Mas o destino tem uma forma cruel de esconder o terror no cotidiano. Uma mudança de marcha emperrada transformou o mundo em caos em uma fração de segundo. Houve um solavanco violento, uma investida doentia do motor, e, de repente, o carro disparou para a frente, quebrando a barreira do terceiro andar. Imagine a cena: uma queda de 20 pés, 6 metros. A gravidade arrastando toneladas de metal para baixo, o vidro explodindo em um clarão branco ofuscante, o concreto subindo em alta velocidade para encontrá-los. O grito de Tom não foi o de uma estrela de cinema. Foi um som cru, gutural, o uivo de um homem vendo impotente o menino que havia criado cair para a morte. Ele correu escada abaixo, suas mãos raspando contra as paredes ásperas, seu coração martelando tão forte que abafava o ruído da cidade inteira. Cada arrependimento, cada momento que havia perdido por estar filmando, cada medo de não ter sido pai o suficiente, colidiu dentro dele enquanto chegava aos restos fumegantes do veículo. E então, o milagre. Contra toda probabilidade cruel, Kevin sobreviveu. Estava chocado, machucado, tremendo como uma folha ao vento, mas vivo.
O próprio Tom estava ensanguentado e esfolado. Mas a ferida mais profunda foi a compreensão visceral do quão perto ele havia chegado de perder o único vínculo que ele prezava, além de qualquer coisa que a fama lhe havia dado. Ele segurou Kevin contra seu peito, sussurrando uma corrente de obrigados, quebrados a Deus, com todo o seu corpo sendo sacudido pelo choro. Naquele momento, nada sobre sua vida, nem o dinheiro, nem Magnum, parecia certo, exceto o milagre respirando em seus braços. Foi um dia que entalhou uma falha geológica através de sua alma, uma rachadura que ele carregaria para sempre. No entanto, o que poderia tê-lo destruído transformou-se, em vez disso, no começo silencioso de quem ele seria a partir daquele momento. Aquela perda próxima não o quebrou, refez ele. Isso o transformou em um pai que amava com uma devoção mais feroz, mesmo à distância. Em um homem que protegia as pessoas confiadas a ele com um instinto mais profundo. Em alguém que entendia com uma clareza devastadora que a verdadeira medida de uma vida não são os aplausos que reúne nem a fortuna que constrói, mas o amor que luta para proteger quando o mundo tenta arrancá-lo. Esse acidente o reformou, o suavizou e o fortaleceu. Porque algumas feridas não te destroem, meus amigos. Elas te esculpem. Elas te transformam em alguém que se levanta com mais compaixão, mais firmeza e uma gratidão mais inabalável do que antes. Para Tom Selleck, esse dia se tornou o momento em que ele entendeu que as maiores bênçãos são aquelas que quase perdemos. Há estações na vida de um homem em que seu coração parece um campo queimado após um incêndio florestal. Silencioso, vazio, esperando que algo suave o suficiente se atreva a crescer ali de novo. No verão daquele mesmo ano, 1983, Tom Selleck chegou a Londres carregando exatamente esse tipo de escombros silenciosos na alma. Magnum PI o havia tornado famoso em todos os continentes. No entanto, o sucesso apenas amplificava o silêncio que o esperava quando ele girava a chave na porta de sua casa. Ele havia sobrevivido ao colapso de seu primeiro casamento, a dor surda de deixar para trás o quarto de Kevin e a aterrorizante percepção de quão facilmente a vida pode levar o que você ama. Londres estava destinada a ser apenas uma pausa, um lugar onde ninguém se importasse com os índices de audiência ou os prazos de entrega. Uma noite, quase por acaso, um colega ator sugeriu que ele fosse assistir ao musical Cats. Tom aceitou, esperando distração, nada mais. Mas quando as luzes se apagaram e o palco explodiu em cores, sua atenção não se fixou no espetáculo ou na coreografia elaborada. Ficou fixada em uma única intérprete. Lá estava Gilly Mack, brilhante, cinética, com uma energia que não precisava de esforço. Ela se movia com um tipo de alegria que não era barulhenta, mas estava profundamente viva. Sua presença pareceu a luz do sol rompendo através de uma tempestade de anos. Quando o pano caiu, Tom permaneceu no hall por mais tempo do que pretendia, sentindo um puxão no peito que ele não se permitia sentir há anos. Seus amigos mais tarde ririam dizendo que o homem que uma vez pulava de helicópteros na tela, de repente esqueceu como se apresentar a uma mulher. Mas ele o fez. E o riso de Gilly, desprotegido, encantado, sem se incomodar com a fama dele, atingiu-o com a clareza de algo que ele não ousava nomear ainda. Nas semanas que se seguiram, Tom voltou a assistir Cats repetidamente. Na terceira visita, o elenco já havia notado o americano alto na plateia. Mas Tom não estava buscando atenção. Estava buscando a paz. Algo que Gilly carregava ao seu redor como uma aura dourada. Suas conversas foram suaves, cautelosas. Era a forma como duas pessoas falam quando ambas sabem como é perder coisas que nunca pensaram que perderiam. Os passeios no ar úmido da tarde de Londres se tornaram pequenos santuários. Gilly preparava chá. Tom ouvia. Ela tirava com brincadeiras a rigidez que o sucesso havia talhado nele. Ele lhe mostrava as partes assustadas e sinceras de si mesmo que raramente deixava alguém ver. Ele ouvia. Ela recordaria mais tarde com carinho.
Ele realmente ouvia. Quando se casaram em 1987, fizeram-no em uma cerimônia tão privada que até os amigos próximos ficaram sabendo depois. Não foi segredo por vergonha, foi segredo por proteção. Tom havia visto uma vez como um casamento rachava sob o peso esmagador da fama. Desta vez, ele queria uma base construída longe das câmeras, dos flashes ou das expectativas do público. Ele queria construir uma fortaleza onde o amor pudesse crescer sem ser pisoteado. E assim, o titã silencioso, o homem que sobreviveu aos acidentes, ao divórcio e à solidão do topo, encontrou finalmente seu porto seguro. Não no dinheiro, não nos prêmios, mas nos olhos de uma bailarina britânica que lhe ensinou que, afinal, o coração queimado pode voltar a florescer. Juntos, Tom e Jilly tomaram uma decisão radical. Escolheram um rancho tranquilo no condado de Ventura, a quilômetros de distância do barulho ensurdecedor e das luzes de neon de Hollywood. Lá, as manhãs não cheiravam a spray de cabelo nem a asfalto quente. Cheiravam a feno fresco e a terra úmida após o orvalho. Os cavalos bufavam suavemente fora das janelas, marcando um ritmo de vida mais lento, mais real. E Tom, pela primeira vez em sua vida adulta, começou a recusar papéis. Não o fez por arrogância, nem porque se sentisse superior. Fê-lo por pura devoção. Eu sabia o que não queria perder de novo, ele diria suavemente anos depois, com o olhar perdido no horizonte de suas terras. Em 1988, quando sua filha Hannah nasceu, a casa parecia algo costurado à mão com segundas chances. Os amigos notaram a diferença em Tom na hora. Já não era o homem ansioso que vivia para o próximo cheque. Ele saía do set mais cedo. Aparecia nos eventos escolares com o mesmo foco intenso que uma vez havia dedicado a filmar cenas de risco. Ele era visto alimentando os cavalos com a pequena Hannah amarrada ao seu peito em um canguru. Ele aprendeu a trançar o cabelo de Jilly nos dias em que ela estava muito cansada para fazê-lo. Eles não eram perfeitos. Nenhum casal é. E quem disser o contrário está mentindo. Houve noites em que a exaustão provocava palavras afiadas. Momentos em que a distância das filmagens ameaçava abrir velhas feridas. Noites em que Jilly se perguntava se a fama o roubaria como havia feito uma vez antes. Houve manhãs em que Tom se sentava sozinho na varanda, olhando para o horizonte da Califórnia, aterrorizado de que a história pudesse se repetir. Mas cada conflito, cada passo em falso, terminava da mesma maneira, com duas pessoas que se recusavam a se soltar. Duas almas que já haviam perdido muito na vida para arriscar perderem uma à outra. E lentamente, tijolo a frágil tijolo, eles construíram um lar forte o suficiente para resistir a tempestades que a fama, a distância ou o medo não podiam abalar. Seu rancho se tornou não apenas um retiro, mas uma fortaleza onde a fortuna de Tom crescia não pela extravagância, mas por decisões sábias, trabalho duro e um casamento ancorado em lições aprendidas da maneira mais dolorosa. No entanto, até mesmo os lares mais fortes enfrentam sombras. À medida que Hannah crescia, também crescia a consciência de Tom de que o amor requer mais do que provisão financeira. Exige presença, coragem e um coração disposto a caminhar através do medo sem desviar o olhar. E em uma estação tranquila, anos mais tarde, um desafio entrou em seu lar que nenhuma quantidade de fama ou dinheiro podia suavizar. Algo que os testou não como atores, mas como pais. Algo que os levou aos corredores estéreis de um hospital e a noites intermináveis gastas sussurrando orações na escuridão. A vida raramente anuncia o momento em que se prepara para quebrar o coração de um pai. Prefere deixar o mundo parecer quente e seguro antes de se tornar frio sem aviso prévio. Em 1988, quando Tom tinha 43 anos, ele segurou a recém-nascida Hannah sob a suave luz dourada da sala de parto, sussurrando uma promessa que só os pais entendem verdadeiramente.
Eu sempre vou te proteger. Essa lembrança, sua respiração minúscula contra seu peito, se tornaria a oração silenciosa que ele carregou consigo até 1991. Foi então que sua filhinha de 3 anos começou com uma febre ordinária. Mas ao cair da noite, essa febre se retorceu e se transformou em algo muito mais aterrorizante. Suas respirações se tornaram finas e superficiais. Seu pequeno corpo tremia contra os lençóis, seus dedos se agarravam ao nada, como se estivessem tentando alcançar um ar que não conseguiam encontrar. Tom a levantou e sentiu uma leveza pavorosa nela, como se ela estivesse se desvanecendo dentro de seus braços. A viagem ao hospital ficou desfocada através de suas lágrimas, enquanto ele pisava no acelerador, sussurrando repetidamente como um mantra desesperado. Papai está bem aqui. Papai está bem aqui. Embora sua voz tremesse com um medo que ele nunca havia conhecido, nem mesmo em seus piores pesadelos. A sala de pediatria os engoliu inteiros. O brilho fluorescente, o silêncio estéril, os monitores apitando e marcando cada segundo frágil. Os médicos falavam palavras que soavam distantes, irreais, como vozes à deriva debaixo d'água. Pneumonia viral. Palavras clínicas para um terror absoluto. Tom se sentou imóvel, com os dedos enrolados em torno da mão de Hannah, com um desespero que beirava a oração. Gilly se apoiava silenciosamente nele, enquanto esperavam através de trechos da noite, onde a esperança se elevava e desmoronava de novo. Nesse espaço suspenso entre a fé e o pavor, Tom fez um voto que nunca pronunciou em voz alta. Ele não perderia outro momento de sua vida. Nenhum. Assim, em 1992, aos 47 anos, no auge absoluto de seu poder em Hollywood, Tom Selleck fez o impensável. Ele se afastou, sem aplausos, sem uma despedida dramática, sem uma única câmera virada para a porta que ele fechou silenciosamente atrás de si. Papéis no valor de milhões de dólares esperavam em sua mesa. Roteiros que poderiam ter redefinido sua carreira jaziam intactos. Mas uma noite, sob a luz fraca de seu estúdio, ele os colocou suavemente sobre a mesa. Olhou para eles por um longo momento trêmulo e se virou. Ele escolheu o fôlego de uma filha em vez de uma vida de fama. Eu poderia fazer outro filme, ele diria anos mais tarde. Mas eu nunca poderia recuperar o tempo que eu poderia perder com ela. O rancho em Ventura se tornou seu verdadeiro santuário. As manhãs eram passadas alimentando cavalos com a pequena Hannah empoleirada em seu quadril, recuperando a cor em suas bochechas. As noites eram envoltas em uma paz que suavizava a lembrança traumática das luzes do hospital e das noites sem dormir. E lentamente, com graça, pouco a pouco, Hannah sarou. Sua força retornou como o amanhecer após uma tempestade longa e escura. Em 1995, ela já estava puxando as rédeas do primeiro pônei que Tom lhe comprou. Sua risada ecoava através dos hectares que ele mesmo havia limpado com suas próprias mãos calejadas. Em meados da década de 1990, Tom viu como ela se levantava. Primeiro a trote, depois a galope e, finalmente, a voar. Aos 4 anos, ela montou seu primeiro cavalo. Aos 10, superava saltos com uma bravura que sobressaltava até os treinadores experientes. Em cada salto, Tom via não apenas uma atleta, mas o triunfo da vida sobre a fragilidade. Com o passar dos anos, Tom se tornou uma figura habitual nos torneios equestres, mas não como a estrela de cinema que autografava, mas como o pai que se parava em cada cerca, com as botas empoeiradas e o chapéu abaixado até as sobrancelhas. Seus olhos não buscavam câmeras. Estavam fixos nela, em Hannah, rastreando cada movimento como se estivesse seguindo o bater de seu próprio coração fora de seu peito. Ele nunca vibrava ruidosamente. Nunca chamava a atenção. Simplesmente observava a parte mais insubstituível de seu mundo se mover com a força e a graça que ele rezava para que nunca a abandonassem. Era uma vigilância silenciosa,
A de um homem que sabe que seu trabalho já não é segurar a mão de sua filha, mas estar ali para quando ela decidir soltá-la. Mas o destino, caprichoso e circular, regressou em 2018 com uma força que pareceu quase pessoal. Tom tinha 73 anos. Estavam no prestigiado torneio de Spruce Meadows. Foi um instante que durou uma eternidade. O cavalo de Hannah deu um passo em falso. O estribo, aquela pequena peça de metal na qual um cavaleiro confia, falhou e não se soltou. E em um piscar de olhos, ela caiu. Para Tom, o mundo se quebrou em uma terrível câmera lenta. Ele viu a terra se levantando como fumaça após o impacto. Ouviu o derrapar dos cascos. E então, o golpe surdo e ressonante que silenciou milhares de espectadores nas arquibancadas. Algo antigo dentro de Tom se rasgou. O mesmo terror visceral de 1991, aquela noite no hospital com a pneumonia, surgiu de novo com uma clareza violenta. Ele empurrou as barreiras de segurança, seu coração batendo tão forte contra suas costelas que abafava qualquer outro som. Correu para a arena não como um homem de 73 anos, mas como alguém tentando deixar o próprio destino para trás. Quando chegou ao seu lado, a dor nos olhos de Hannah o atingiu mais fundo do que qualquer ferida que a vida havia dado a ele. E embora os médicos falassem com suavidade e profissionalismo, as palavras fratura da tíbia e da fíbula cortaram diretamente através do homem que uma vez, sob as luzes de uma sala de parto, havia prometido protegê-la para sempre. A recuperação testou a alma da família. Houve cirurgias, muletas e sessões de terapia que empurraram Hannah para além das lágrimas. Mas cada vez que ela fraquejava, Tom estava lá. Não como a lenda que o mundo admirava, mas como o pai. O homem que se sentava ao lado dela nas salas de espera com revistas velhas, que segurava sua mão trêmula antes dos procedimentos e que se parava tranquilamente no canto da sala de reabilitação, vendo-a lutar com a mesma resolução de ferro que ele usou uma vez para sair das sombras mais duras de Hollywood. Ela é mais dura do que eu jamais fui, sussurrou uma vez a um amigo com o orgulho e o medo trançados em cada sílaba. E Hannah se levantou de novo, lenta, dolorosa, mas magnificamente. Ela regressou à arena com a coragem de alguém que se recusou a deixar que o medo reescrevesse sua história. As pessoas frequentemente falam da longa carreira de Tom Selleck como se seu legado fosse medido em prêmios Emmy ou em papéis icônicos. Estão erradas. A verdade é mais tranquila, mais profunda. Seu legado está talhado nos momentos que o mundo nunca viu. As noites de vigília, junto à respiração frágil de uma menina, as manhãs segurando-a através da dor, e os votos silenciosos, renovados cada vez que ela se punha de pé para tentar de novo. Um homem não se define pelos personagens que interpreta, mas pelos corações que protege, as batalhas que suporta em silêncio e as pessoas que se recusa a perder. Mas a vida não reserva seus golpes mais duros apenas para a juventude. Frequentemente guarda suas provações mais cruéis para os anos tranquilos, esses anos em que um homem finalmente acredita que conquistou sua paz, só para descobrir que o tempo tem bordas mais afiadas do que qualquer tempestade que ele tenha sobrevivido antes. Após o terror da queda de Hannah e os longos meses de ver sua filha lutar para voltar à luz, Tom regressou ao trabalho carregando um peso que nenhuma audiência podia ver através da tela. Era o peso de um pai que havia estado perto demais de perder sua filha, tecido agora com a traição silenciosa da idade se instalando em seus ossos. Aos 73 anos, os longos dias no set de Blue Bloods pressionavam mais forte do que qualquer cena de risco que ele havia realizado em sua juventude, pulando de helicópteros. Frank Reagan, o comissário de polícia, um manto que uma vez ele vestiu como uma segunda pele, tornou-se um campo de batalha silencioso medido em articulações rígidas, passos cuidadosos e respirações tomadas um pouco mais devagar antes de cada cena. Ele se levantava antes do amanhecer, com as páginas do roteiro tremendo levemente em suas mãos. Não por nervosismo, mas pelo tempo. E ainda assim ele carregava o programa com o mesmo fogo constante de sempre.
Ele mantinha unido um legado de 14 anos, construído sobre a disciplina, a lealdade e aquela presença tranquila na qual milhões haviam se apoiado. Quando os sussurros de cortes orçamentários varreram o estúdio em 2023, ameaçando cancelar o programa prematuramente, Tom não protestou nem implorou. Ele simplesmente aceitou uma redução salarial significativa. Ele fez isso para que o elenco e a equipe, a família de centenas de pessoas que ele havia construído naquele set, pudessem terminar a jornada com dignidade e ter trabalho por mais um ano. Mas quando Blue Bloods finalmente terminou em 2024, o silêncio que se seguiu cortou de maneira diferente. Ao descer do set pela última vez, as luzes se apagaram atrás dele, deixando apenas o eco de um palco vazio e uma única cadeira ainda marcada com o nome Frank Reagan. Pela primeira vez em 14 anos, ele caminhou para uma manhã sem folha de chamadas, sem roteiros esperando no balcão, sem uma ação que estabilizasse seu propósito. E naquela quietude, ele sentiu a verdade tranquila que o tempo finalmente entrega a cada homem. Às vezes, a parte mais difícil da vida não são as batalhas que lutamos, mas os dias em que o mundo não precisa mais de nós para lutar. Mas muito antes de os roteiros pararem de chegar, Tom havia construído algo muito mais sagrado nas colinas de Hidden Valley. Um rancho de 65 acres que ele comprou em 1988, uma propriedade que já pertenceu ao lendário Dean Martin e que agora estava costurada no tecido da história completa de sua família. Sob o sol da Califórnia, longe dos tapetes vermelhos, Tom cavou valas com suas próprias mãos, plantou milhares de árvores e criou cavalos ao lado de Jilly e Hannah. Ele criou um mundo definido não pela fama, mas pelos ritmos tranquilos da terra e do céu. Os aniversários brilhavam sob as luzes do celeiro. O riso flutuava através dos pomares de abacate. Cada memória que realmente importava vivia naquela terra. Lá, entre a poeira e o vento, Tom Selleck encontrou sua verdade final, que a fama é um empréstimo, mas a terra e a família são as únicas coisas que realmente possuímos. Foi nessas terras onde Hannah aprendeu a se equilibrar em uma cela. Foi ali onde o sorriso de Jilly suavizou os dias mais duros de Hollywood. E foi ali onde Tom encontrou o único lugar na terra que não lhe pedia nada além de sua verdade nua. Mas os ranchos, meus amigos, são amantes exigentes. Eles não se alimentam de nostalgia. Exigem devoção, suor e, acima de tudo, dinheiro. À medida que os anos se estendiam para frente, também aumentavam os custos. Alimentos para os animais, sistemas de irrigação complexos, reparos constantes de cercas quebradas pelo vento, salários dos cuidadores. São necessidades vorazes que nunca fazem uma pausa, mesmo quando o corpo do homem que as atende começa a fraquejar. Com o fim de Blue Bloods, o fluxo constante de renda que havia mantido este santuário vivo desapareceu silenciosamente. Deixou para trás uma verdade que pesava mais do que qualquer linha de diálogo que ele tivesse proferido na frente de uma câmera. O tempo, o custo e a idade raramente demonstram misericórdia, mesmo com o mais disciplinado dos homens. Ele nunca chamou isso de medo. Apenas admitiu gentilmente, com aquela voz grave que acalmou milhões. Não é tão fácil acompanhar como costumava ser. Não era uma queixa. Era uma confissão talhada a partir da humildade e do pavor secreto de perder o único lugar onde a vida de sua família ainda vivia no chão. Anos antes, em 2015, aquela terra sagrada já havia suportado uma tempestade que ele nunca viu chegar. Durante a severa seca que assolou a Califórnia, um distrito de água local o acusou publicamente de retirar água ilegalmente para seus abacates. Foi uma acusação que arrastou seu santuário privado para a luz dura e impiedosa do julgamento público. Para um homem que construiu toda a sua vida sobre os alicerces da integridade e da honra, essa acusação atingiu como uma lâmina nas costelas. Os repórteres se aglomeraram na porta de sua fazenda. Os helicópteros de notícias circulavam sobre sua cabeça como abutres esperando por carniça.
Estranhos o condenavam de longe sem conhecer o homem que passava as noites arrumando cercas com uma lanterna na boca e as manhãs arrastando feno através de campos ainda molhados pelo orvalho do amanhecer. Tom poderia ter brigado ruidosamente. Poderia ter usado sua fama como arma. Em vez disso, ele escolheu a dignidade tranquila. Chegou a um acordo, pagou o que lhe foi pedido e voltou a trabalhar no rancho em silêncio, porque a terra precisava mais dele do que as manchetes dos jornais. Mas feridas como essa não desaparecem. Elas se instalam nos espaços que um homem guarda para si mesmo, ressurgindo anos mais tarde, quando o mundo volta a se mover sob seus pés. Em 2024, a idade tinha se infiltrado em suas articulações com uma insistência lenta e implacável. As mãos calejadas que uma vez remendaram cada metro de cerca agora pausavam no meio do caminho, tremendo pelo esforço. Algumas manhãs, ele sentia a dor aguda nos joelhos antes mesmo de descer os degraus da varanda. Algumas tardes, ele parava no meio do pasto, com o fôlego preso no peito, vendo as colinas se renderem ao crepúsculo. O silêncio, que antes era seu maior consolo, agora pressionava mais pesado contra suas costelas. E, no entanto, mesmo com a sombra se alongando, Tom continuou a cuidar de seu rancho com a mesma devoção constante que havia dado a cada papel e a cada pessoa que amou. Ele regava as árvores que plantou décadas atrás, quando suas costas eram fortes. Escovava os cavalos que levaram sua família através de estações de alegria e dificuldade. Caminhava pelas trilhas familiares com a calma deliberada de um homem que se recusa a se render. Não à idade, não às circunstâncias, não à erosão cruel dos anos, porque algumas batalhas não são travadas sob as luzes brilhantes do estúdio, mas na solidão, contra o tempo, contra a incerteza, contra o medo de perder os lugares e as pessoas que deram forma às partes mais profundas da alma de um homem. Agora, aos 80 anos de idade, Tom Selleck se encontra no brilho dourado tardio de uma vida que poucos homens alcançam. Sua fortuna, estimada em 45 milhões de dólares, não é produto do acaso nem da fama da noite para o dia. É o acúmulo de meio século de esforço ininterrupto. São 14 temporadas como a âncora de Blue Bloods, 8 anos inesquecíveis de Magnum, P.I., décadas de trabalho cinematográfico e uma vida de investimentos cuidadosos e humildade para viver abaixo de suas possibilidades. Sua riqueza não reflete luxo, mas longevidade. Não reflete excesso, mas resistência. No coração de seu patrimônio, jaz a joia da coroa de seu trabalho de vida, o rancho Hidden Valley de 65 acres, comprado em 1988 e transformado com suas próprias mãos. Seu valor aumentou dramaticamente, não apenas por ser propriedade de uma celebridade, mas porque Tom o reconstruiu e expandiu da única maneira que conhece: devagar, intencionalmente, com suor em vez de holofotes. A casa de estilo espanhol ainda retém o calor das vigas talhadas à mão e dos azulejos centenários. Os estábulos estão equipados para o trabalho equestre sério, não para a exibição. Os pomares prosperam com árvores que ele plantou buraco por buraco. A piscina é emoldurada em pedra que ele ajudou a carregar. O rancho não é um acessório de Hollywood. É uma autobiografia viva esculpida na terra da Califórnia. E espalhadas pela propriedade estão as ferramentas e as máquinas que falam do próprio homem. O velho trator que ele se recusa a substituir porque ainda funciona. O kit de cercamento desgastado pelo clima que ele ainda usa nos dias bons. E os veículos nos quais ele confia. Uma caminhonete velha, um Cadillac clássico que ele mantém como uma lembrança sagrada, e alguns jeeps cobertos de poeira que viram mais amanheceres do que algumas carreiras inteiras em Hollywood. O que resta então do homem que possui tudo isso? O corpo de Tom agora carrega a verdade inconfundível de 80 anos. Anos que falam não através da doença, mas através dos lembretes tranquilos e persistentes gravados em seus joelhos, suas costas e sua rigidez matinal. Mas neste capítulo tranquilo de sua vida, Tom Selleck permanece como sempre o fez. Forte, constante, inabalável.
demonstrando que a coragem não é encontrada nos papéis de herói que ele interpretou na tela, mas na resiliência de um homem que se levanta a cada dia para enfrentar o mundo, mesmo quando o mundo parou de olhar em sua direção. É o Titã Silencioso. E enquanto o sol se põe sobre Hidden Valley, ele continua ali, de pé, cuidando do que ama. Há dias, sejamos honestos, em que os primeiros passos da manhã parecem pesados. Dias em que as articulações protestam depois de uma noite fria, quando Tom deve parar na grade da varanda, respirar fundo e reunir forças antes de seguir em frente. Seus joelhos, desgastados por décadas de cenas de risco sem dublês, de filmagens intermináveis, de pousos duros de paraquedas, de selar cavalos e trabalhar a terra, doem mais do que costumavam. Às vezes, a dor é suficiente para desacelerá-lo. É sempre suficiente para lembrá-lo de que o tempo tem sua própria gravidade, uma força à qual nem mesmo os heróis podem escapar. No entanto, ele continua caminhando. Ainda cuida de seu rancho, movendo-se pelas trilhas familiares com passos cuidadosos e ponderados. Ainda levanta uma sela, embora agora o faça mais devagar, de forma mais deliberada, guiado não pela força bruta da juventude, mas pela memória muscular e pela técnica. Nos dias amenos, quando o sol aquece seus ossos, ele ainda cavalga. Deixa o cavalo fazer mais parte do trabalho, seguindo os caminhos pelos quais ele uma vez correu com o fogo da juventude. Agora ele se move através deles com um tipo diferente de coragem. A coragem de continuar, de se apresentar, de viver plenamente em um corpo que exige paciência. Não há drama em seu envelhecimento. Não há uma batalha encenada contra o tempo, nem cirurgias para esconder as rugas. Há apenas a dignidade elegante e constante de um homem que reconhece os limites de seus anos, mas se recusa a deixar que esses anos decidam os limites de sua vida. Seus filhos continuam sendo o bater constante de seu coração. Kevin, o filho que seu coração adotou em seu primeiro casamento, vive uma vida privada e centrada, moldada pela criatividade e pela resiliência tranquila, ecos claros do exemplo de seu pai. E Hannah, agora uma amazona consumada, treina com uma disciplina que reflete a de Tom. À medida que os anos passam, ela assume mais operações do rancho. Seu relacionamento com ele se aprofundou nestes últimos anos. Não são mais crianças sob seus cuidados. Eles se tornaram os guardiões de seu legado, os protetores da terra que guarda a história de sua família. Embora Tom mantenha seu testamento em privado, como é apropriado, aqueles próximos a ele entendem uma verdade fundamental. O rancho, seu solo, seus estábulos, suas memórias, estão destinados a permanecer nas mãos de quem os honrará. Não é um ativo para vender, é uma tocha para passar. A filantropia de Tom, muito parecida com o próprio homem, é tranquila, mas constante. Ao longo dos anos, ele doou centenas de milhares de dólares. A quem ele ajuda? A programas de veteranos de guerra honrando seu próprio passado militar. A organizações de apoio às forças da lei, retribuindo o respeito aos homens e mulheres que representou como Frank Reagan. A resgates equestres e a instituições de caridade para crianças. Ele nunca buscou crédito. Você nunca verá uma manchete de jornal gritando sobre sua generosidade. Ele doa porque o ato de doar se alinha com os valores que moldaram sua vida: dever, compaixão e gratidão. Para Tom, a caridade que precisa de aplausos não é caridade, é publicidade. Então, como é um dia em sua vida agora, aos 80 anos? O amanhecer ainda o encontra na varanda, envolto em um suéter grosso, com uma xícara de café aquecendo suas mãos calejadas, vendo a névoa derivar como fantasmas sobre os pomares de abacate. Ele caminha pela linha da propriedade. Mais devagar, sim, mas com passo seguro. Ele escova os cavalos com uma gentileza talhada por décadas de cuidado. Descansa mais agora. Lê mais. Desfruta de longas tardes com Jilly, sua companheira de vida, em um lar cheio de sons tranquilos e familiares. O rangido das tábuas do chão,
a mudança dos galhos com o vento, o distante tinir dos cascos. Às vezes ele revisa velhos roteiros, não por nostalgia ou anseio por glória passada, mas por curiosidade, como um homem que folheia velhas fotografias de família. E em certas noites, quando a luz é baixa e o vale está quieto, ele sente aquela mistura inconfundível de gratidão e assombro. Sabe que viveu plenamente, sabe que trabalhou honestamente, sabe que amou ferozmente. Sua vida agora não é definida pela fama, é moldada pela paz. Uma paz conquistada através de tempestades enfrentadas, sacrifícios feitos e toda uma vida escolhendo o que importava sobre o que brilhava. E enquanto fechamos este capítulo sobre um homem extraordinário, convidamos vocês, nossos queridos espectadores, a refletir. Tom Selleck não herdou fortuna, fama nem privilégios. Não nasceu em berço de ouro. Ele talhou tudo o que possui a partir de décadas de disciplina, sacrifício e a constante recusa em desistir. Desde os anos de rejeição e audições esquecidas, passando pelas longas filmagens sob o sol escaldante do Havaí, até as 14 temporadas em Nova York, que reconstruíram sua estabilidade quando o mundo pensava que ele estava acabado. Cada acre de seu rancho, cada dólar em suas contas, cada pedaço de segurança sobre o qual agora ele repousa, foi ganho da maneira lenta e honesta. Sua jornada fortaleceu você? A imagem de um homem que construiu sua vida tijolo por tijolo, sem atalhos, sem escândalos, sem se render, tocou em algo em sua própria história? Se a resiliência, a humildade ou a ética de trabalho de Tom os inspirou, convidamos vocês a compartilhar isso abaixo nos comentários. Suas palavras ajudam a levar adiante o legado de um homem que demonstrou que a fortuna não se constrói com barulho, mas com resistência. Que a estabilidade não é sorte, mas labor. E que uma vida tranquila e constante pode se tornar a mais rica de todas. Que vocês, onde quer que estejam, sejam abençoados com paz, força, saúde, felicidade e prosperidade. Que seus dias sejam gentis, suas noites reparadoras e seu lar esteja cheio de calor. De todos nós da Golden American Stars, obrigado por percorrerem esta jornada conosco. Que sua própria vida seja rica em significado, constante em esperança e brilhante em cada estação que está por vir. E que vocês construam seu futuro com a mesma paciência, coragem e força tranquila que levaram Tom Selleck ao seu. 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 Selleck ao seu.